Tom Bombadil é sem dúvida um dos maiores mistérios da obra de Tolkien e ele chegou aos Anéis de Poder, então vamos falar um pouquinho sobre esse personagem listando algumas das principais teorias em relação à origem e à essência dele, né? O que é Tom Bombadil, quem é ele, até onde vão os poderes dele, desde quando ele está na Terra-média. Isso e mais um pouco a gente vai falar no vídeo de hoje. Who are you? Back in the Withywindle, folk used to call me Bombadil. Tom Bombadil. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso, o vídeo de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre Tom Bombadil. Primeiro listando algumas das coisas que a gente já sabe sobre ele, basicamente nesse ponto aqui só enigmas, porque ele realmente é um grande mistério, e depois falando sobre as principais teorias envolvendo a essência e a origem deste personagem, o que ele é, né? O que ele pode fazer dentro deste universo. Antes de eu começar esse vídeo, quero avisar vocês que a gente está fazendo análises semanais dos episódios dos Anéis de Poder. O episódio sai na quinta-feira, a nossa análise também sai na quinta. A gente assiste o episódio, grava o vídeo para vocês e já publica o quanto antes, assim como a gente estava fazendo com House of the Dragon. Então já ativa o sininho da notificação para não perder o aviso dos próximos episódios. Bom, vamos começar pelo simples, ele é muito antigo. No episódio de Anéis de Poder, quando ele está conversando com o estranho, ele fala que ele estava na Terra-média quando as estrelas iluminaram a noite, né? Isso é antes do surgimento do primeiro elfo. A gente sabe que ele chegou à Terra-média antes mesmo de Morgoth, que é um dos Valar, que são os primeiros seres, as primeiras criaturas divinas que o Deus Único colocou na Terra-média, né? Essas criaturas que criaram de fato essa galáxia. Então ele fala pro estranho que ele é muito antigo, que ele está lá antes das estrelas chegarem ao céu. As estrelas chegaram aos céus para iluminar o mundo, para iluminar a noite antes da chegada do primeiro elfo, né? Então realmente é muito antigo, no começo ali, no início do tempo. E ele também tem outros nomes, todos que remetem a essa antiguidade, né? Ao fato de ele ser basicamente o maior ancião da Terra-média. Os elfos chamam ele de Yarawin Ben Adar, que significa velho jovem e órfão. Velho jovem no sentido de que ele não envelhece fisicamente, né? Ele está sempre aparentemente com essa aparência, primeira era, segunda era, terceira era, ele tem sempre a mesma aparência. Então o velho jovem aqui é que ele é uma pessoa muito antiga, mas que não envelhece fisicamente, né? Alguém basicamente imortal. E órfão é porque ele não tem pai, né? Quando a Terra-média surgiu, estava lá Tom Bombadil e ninguém sabe de onde ele veio, como ele foi criado. Um outro nome que dão a ele também é Orwald, que significa muito antigo. E os anãos dão a ele o nome de Forn, que na mitologia nórdica do nosso mundo significa aquele que pertence aos dias antigos. Todos esses nomes remetem sim a alguém muito, muito, muito antigo. Nós temos alguns pontos de interesse em relação a ele também, que um deles é de que ele é imune ao anel de Sauron. Então ele tem uma capacidade de não se sentir seduzido, né, aos poderes do anel, não se sentir corrompido nem nada do tipo. Ele também não fica invisível. E um outro ponto interessante dos livros também é que quando o Frodo coloca o anel perto de Tom Bombadil, o Frodo fica invisível, mas o Tom continua enxergando ele. Então ele não tem meio que... ele não é afetado por nenhuma das habilidades deste item, um item extremamente poderoso que afeta até mesmo Gandalf, Saruman e grandes personalidades deste mundo de Tolkien. E temos o ponto dele não interferir em nada. A gente viu ele em Anéis de Poder um pouco mais receoso com a ameaça de Sauron. Sim, o Tom Bombadil ele é mais animado que isso. Tá sempre cantando, festejando. Ele tá aqui um pouco receoso com este mal que vai aumentando na Terra-média. Ele consegue sentir isso. Mas ele não interfere. Ele fala pro estranho que outro Star chegou antes do estranho ali, que ele ajudou esse outro Star, né? E agora esse Star é um mago sombrio. Então ele meio que não interfere nas paradas. Ele não vai atrás do cara pra resolver o problema. Ele não quer saber do Sauron. Ele não tá nem aí pra tudo isso. Em algumas passagens dos livros também, quando o Elrond vai tentar trazer o Tom Bombadil pra saber o que vai fazer do anel, ele até cogita dar o anel pro Tom Bombadil proteger, o Gandalf fala que ele não tem muito interesse por estes assuntos, né? E que ele até poderia sim ficar com o anel, que o Tom Bombadil até poderia ficar com o anel, ele até talvez aceitaria isso, mas ele perderia o interesse pelo item porque, de novo, ele não é corrompido pelo anel, ele não veria o anel da forma com que os outros seres veem o anel, e ele acabaria perdendo o anel, então ele seria um guardião meio irresponsável, digamos assim, né? Porque ele não daria devida atenção a esse item, podia perdê-lo, jogar ele no lixo ali e acabar caindo de novo nas mãos de alguém que usaria da pior maneira possível. Então, o Bombadil, ele é alguém que está ali há tanto tempo que estes problemas que parecem urgentes para ele é tipo uma terça-feira comum. Ele já viu tanta coisa que nada mais surpreende ele.
Neste ponto é mais ou menos semelhante em Game of Thrones ao que acontece com o Bran, quando ele vira o Corvo de Três Olhos. Ele tá numa conversa com... Ele tem conversa com diversos personagens sobre isso, em relação principalmente aos sentimentos dele. Isso é diferente do Tom. O Tom é bem animado, mas o Bran ficou todo carrancudo lá. Ele fala que ele não tem mais como sentir saudade, nem nada do tipo, porque o tempo todo se comprime lá dentro dele, né? Ele sabe de tudo, a todo tempo, do passado, do presente, do futuro. Então as coisas se misturam ali nele e nada mais o surpreende. E o Tom é parecido com isso neste ponto de não ser surpreendido por nada. Ele já tá lá há tanto tempo, desde o começo dos tempos ele tá lá. Desde antes da Primeira Era ele tá lá, bem antes. Então estes assuntos não surpreendem mais ele. Então vamos agora às teorias, começando pela teoria que provavelmente é a primeira a vir à cabeça das pessoas que estão conhecendo essa essência toda do Tom Bombadil, com essas coisas que eu falei aqui. De que ele é a encarnação viva do Deus único, o Um que criou todos os Ainur para que depois o mundo, a galáxia da Terra-média fosse criada. Essa é uma teoria válida, né? O Eru é o Deus único que criou os Ainur e ensinou a canção que gerou o universo, e é uma teoria que indica que o Tom seria a divindade máxima personificada em seu reino. A teoria ganha força quando a esposa de Tom diz que ele é, né? A gente sabe que o Tolkien se inspira muito no cristianismo, e nós temos Jesus falando, né? Eu sou. Da Frutadouro, quando ela é perguntada quem é Tom Bombadil, ele fala ele é. Depois ela complementa a frase, a gente vai falar disso em outra teoria aqui, mas isso daí aumentou as teorias em relação a isso. Só que o Tolkien já desmentiu essa possibilidade, ele já negou essa possibilidade em uma de suas cartas, porque ele disse que não há personificação do Um e ele apenas pode ser acessado pelos Valar. Os Valar são essas divindades que ele criou. Ele criou, né, o Deus Único criou os Ainur, que são divindades para a formação do mundo, da galáxia, e existem duas castas, os Valar, que são a casta superior, o Morgoth é um deles, e os Maiar, que é uma casta inferior, nem essa casta tem acesso ao Eru, então não dá pra ser o Tom Bombadil, porque o Frodo já encontrou ele, o Gandalf já encontrou ele, o Estranho encontrou ele aqui, ele é uma pessoa acessível, e o Eru não é acessível a ninguém além dos seus Valar. Então essa teoria a gente pode descartar e vamos para a segunda teoria de que Tom Bombadil é um dos Valar de Eru Ilúvatar. E essa teoria ela é negada por alguns pontos também bem simples. A primeira delas é que a gente sabe o nome de todos os Valar, né? Então teria que ser algum deles disfarçado, acho que não vale muito. Mas a principal é que os Valar, eles interferem diretamente nos assuntos da Terra-média. Quando o assunto é combater a escuridão, eles interferem de fato, seja enviando seus Maiar para combater o Sauron, como aconteceu com o Saruman, ele foi enviado justamente para combater a ameaça do Sauron. Eles interferem de várias maneiras, já na época de Morgoth, o Morgoth foi enfrentado por outros dos Valar, o Morgoth mesmo interfere de fato, trazendo a escuridão para toda a Terra-média na Primeira Era. Então os Valar interferem enquanto Tom Bombadil apenas observa, sabe, sente e segue a vida. Uma outra coisa também é que o Tom indica não ter poder o suficiente para quebrar o anel, para vencer Sauron e o Mago Sombrio ali, enquanto os Valar são mais poderosos que o Sauron, então o Tom tem um poder ainda menor do que esses Valar. E aí nós chegamos na teoria 3, de que o Tom pode ser um Maiar, que é aquela casta inferior de divindades criadas ali por Eru Ilúvatar e por seus próprios Valar. E essa teoria também não funciona por alguns pontos específicos. Os Maiar sim poderiam existir Maiar que a gente não conhece, porque existem muitos deles, né? Então a gente não sabe o nome de todos, poderia ser um deles o Tom Bombadil. Só que os Maiar que a gente conhece, eles são afetados pelo anel, o Gandalf é, o Saruman é, o próprio Sauron é. E o Tom não é afetado pelo anel, como eu já citei no começo do vídeo. E um outro ponto crucial é que é dito que o Tom está aqui antes do início do tempo. Então quando tudo se criou, o Tom estava lá. E os Maiar só chegaram à Terra-média depois dos Valar, então não tem como isso ter acontecido com ele, sendo ele um Maiar, chegar antes dos Valar na Terra-média. Agora nós temos uma das teorias mais fortes de todas, a teoria 4, de que o Tom é a música dos Ainur. Uma das teorias mais aceitas é de que Tom é a personificação da canção que gerou o universo. Ela surge antes do início do tempo, em teoria, assim como Tom. Essa teoria realmente é muito boa. Tom tem o poder sobre a natureza através da canção e também tem o poder em cima de outras crias da canção, como os zumbis de Barrow Downs. Mas ele não tem poder sobre o anel. Embora ele seja imune ao anel, ele não tem poder
sobre ele. E uma coisa bem interessante é essa parada do poder do Tom ser gerado através da música. A gente sabe que ele domina completamente ali os seus arredores, né? E a gente viu ele liberando o estranho de uma árvore cantando. A gente sabe que ele vive cantando, as falas, os enigmas dele também às vezes são em tom de cantoria. Então essa teoria de que ele é meio que a personificação da canção que gerou a galáxia é muito boa, né? Porque a canção foi feita pelos Valar para que todo mundo fosse criado, né? E esta canção depois teria se personificado em um humanoide, essa pessoa seria Tom Bombadil. Então assim que os Valar cantaram para criar este universo, esse universo já foi criado com uma pessoinha ali, que era a personificação dessa canção. Eu gosto dessa teoria, mas não é a minha favorita. Vamos para a próxima possibilidade. Teoria 5 é a que eu mais gosto, é a que eu acredito que seja verdade, é que Tom é Arda. Arda é basicamente o planeta Terra, só que é o nome que o Tolkien deu para este local, que tem a Terra-média e tudo mais. Então aqui, as regras seriam basicamente a mesma dessa teoria 4, só que o Tom seria a personificação do planeta. Como se o planeta Terra, o nosso planeta que a gente vive, tivesse uma pessoa que é a personificação dele. Existem personagens assim no universo DC, por exemplo, né? Se o planeta vai mal, este personagem, essa pessoa fica doente. Se o planeta vai bem, essa pessoa tá bem. Então ela sente tudo, ela sabe tudo o que tá acontecendo ali e ela simplesmente existe. Ela foi criada no começo de tudo e será destruída no fim dos tempos. Então ela será a primeira a estar ali e a última a perecer, junto com a Terra. Ou seja, quando a canção dos Ainur criou Arda, que é o planeta, este planeta também teve um avatarzinho, que foi Tom Bombadil. Essa teoria eu gosto bastante, tá bom? E ela combina com a fala da frutadora que eu vou completar agora. Ela diz, ele é. Depois de uma pausa ela fala, ele é o mestre da madeira, água e da colina. Cada coisa pertence a si e Tom Bombadil é mestre. Então cada coisa pertence a si mesmo. Isso é uma coisa que ele também fala pro estranho nesse episódio dos Anéis de Poder. E ele é o mestre, ou seja, ele criou essas coisas, né? Então ele meio que surgiu junto com essas coisas, mas ele é a personificação viva da Terra-média e de todo o planeta. E cada coisa pertence a si mesmo, então cada coisa age da maneira que quiser e ele só está ali para observar como a personificação deste planeta. Ele não pode se envolver nos assuntos que acontecem por ali, porque ele não está lá para ser um protetor, ele não está lá para ser um guardião, ele só está lá. What do you mean? What do you mean? What do you mean? Certo? Porque ele é a personificação do planeta. Quando o planeta nasceu junto o avatar do planeta. Nós temos uma outra teoria boa também, uma teoria que a gente já viu acontecendo em outras mídias, que é de que o Tom Bombadil é o Tolkien, né? A gente sabe de atores que se colocam em suas obras como personagens. A gente tem isso nos quadrinhos da Marvel, por exemplo, como o One Above All, que representa meio que os escritores, os roteiristas, os quadrinistas, né? Então o One Above All, ele está acima de tudo. Ele às vezes aparece para dar um conselho para os seus favoritos, né? Apareceu o Homem-Aranha mais de uma vez ali. Então ele é o cara que não se envolve, ele tem poder para destruir todo mundo, ele pode apagar as pessoas com a borracha, ele é o cara que segura o lápis, que desenha tudo, mas ele também existe personificado dentro daquele universo que ele criou. Então ele representa o Stan Lee e todos os outros criadores. Ele já apareceu, já disse e aí repito, para dar conselhos ao Homem-Aranha, assim como o Tom Bombadil deu conselhos pro Gandalf, pro Frodo e para quem o procura. Nós temos também uma representação disso em O Menino e a Garça, porque pode-se entender que aquele velhinho de O Menino e a Garça é o Hayao Miyazaki cuidando do universo de todas as suas obras. E Tom Bombadil seria essa retratação do próprio Tolkien. Então ele não é afetado por nada deste mundo, ele tem um poder suficiente para não ser afetado pelo anel nem nada do tipo, mas ele também não pode interferir nas ações dos personagens, ele está ali para aconselhar, porque ele criou personagens que têm uma própria vida, né? Teoricamente, né, a gente sabe que tudo que acontece ali foi escrito por ele, pelas pessoas que continuaram a obra dele. Mas seria essa a personificação de Tolkien dentro da obra. Alguém que está ali só para aconselhar, para dar um empurrãozinho para o lugar certo ou para o outro, mas sem de fato interferir em nada. Sejam coisas boas, coisas ruins. Então basicamente a essência dele é essa, né? A gente já falou, e ela combina com várias dessas teorias. Depois no final vou querer que vocês falem qual a teoria de vocês é a favorita. E nós temos a última teoria, que é uma das muito aceita também pelos fãs, de que o Tom Bombadil é simplesmente o Tom Bombadil. Essa é uma teoria mais poética, que não traz uma resposta de fato e mantém o Tom como um dos maiores mistérios que Tolkien criou. Algo que talvez nem ele poderia explicar. Tom simplesmente está lá, desde o começo e até o fim. Ele não destrói, nem pode ser destruído. Ele existiu junto com o surgimento de Arda e ele perecerá no fim dos tempos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreve no canal e comenta aqui qual das 7 teorias que eu listei é a sua favorita. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.